Hoje nós temos o prazer de receber a Etinete Gonçalves e para apresentá-la, eu convido a nossa vice-diretora de ensino, Cláudia Brodes, que vai moderar a sessão. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme hoje receber Etinete aqui no nosso auditório para a sessão científica. Etinete passou aqui uma semana com a gente que foi extremamente proveitosa. E a gente teve a oportunidade de fazer uma oficina com os docentes, uma oficina com os discentes, e ontem nós tivemos um encontro que foi muito bom, foi prazeroso, alguns momentos triste, mas em alguns momentos a maior parte foi muito engraçado. Então, foi ótimo a gente ter esse convívio essa semana com a Etinete. Bom, a Etinete tem um currículo aqui extenso, eu vou falar só algumas coisas. Ela é doutora em educação, é mestre em artes visuais e antropologia da arte e é mestre em educação. E ela é psicopedagoga, especialista em tecnologia educacional e especialista em gestão de ciência e tecnologia em saúde. E ela também se qualificou em gestão pública na área de saúde, Fundação Dom Cabral. Ela possui graduação em artes visuais, é pesquisadora do CNPq, trabalha como analista de gestão em saúde da Fiocruz, coordenadora do Centro de Apoio ao Discente, que é um órgão vinculado à Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Ela foi coordenadora de ensino do ICTB da Fiocruz por 9 anos, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em métodos alternativos em uso de animais de laboratório no ICTB. Atuou também no Colégio de Aplicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, como coordenadora comunitária. Ela foi consultora no Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ministério do Desenvolvimento Social, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundação Roberto Marinho, Fundação César Gran Rio e Exército Brasileiro. Ela também foi analista de medidas educacionais da Fundação César Gran Rio, onde também foi responsável por avaliações e análises de educação superior no Brasil. Tem longa experiência na área de educação, com ênfase em currículos específicos para níveis e tipos de educação em EAD, e atua principalmente em educação, avaliação, saúde pública, construção de conhecimento, projeto acadêmico, pesquisa em educação e saúde pública. Então, vocês veem que é uma pessoa altamente qualificada nessa área de educação, e uma das coisas mais importantes que ela fez atualmente foi ser coordenadora, uma das responsáveis pelo CAD, né, que é o Centro de Apoio ao Discente, e agora essa política estudantil, né, que ela está lançando, e que 23 de agosto é o lançamento oficial, então que ela teve o prazer de conversar com a gente sobre isso, e ela vai explicar melhor isso para todos vocês, e principalmente para os estudantes que estão aqui, porque essa é uma política para chamar de sua. Obrigada, Etinete, por ter aceito o convite, e o palco é seu. Bom dia. Cada vez que eu escuto esse proletão de coisas que a Cláudia falou, eu fico assim, meu Deus, isso é bom ou é ruim? Porque eu não costumo mesmo assim falar muito da trajetória no que se refere a essas aquisições acadêmicas, digamos assim. Eu prefiro, às vezes, falar da trajetória dos encontros humanos, dos grandes encontros humanos que a gente vai fazendo na vida, né? E a gente está aqui hoje para falar de política, lembrando que política não é política partidária. Quem já ouviu falar daquele conceito político lá da Grécia Antiga, lá do Sócrates, Platão, Aristóteles? Quem? Mais ou menos. Então, diga aí. Rapaz, eu só lembro um pouquinho do Sócrates, mas eu lembro que existe o sofismo, né? No Mundo de Sofia fala um pouquinho disso, o livro, né? Sim. E eram políticos que tentavam. Deixa eu tentar lembrar, né, cara? Eu estou inibida. Deixa eu te ajudar. Tá bom. Deixa eu te ajudar. Manda para cá. A política, né, na Grécia Antiga era relacionada àquele que vive na polis, na cidade, e que se utilizava da ágora romana, que é o espaço público, para fazer as discussões públicas, tendo em vista a melhoria da vida cotidiana dos cidadãos, né?
E ano passado eu fui à Grécia, fui a Atenas, né? Quando eu entrei na Ágora, na Ateniense, eu chorei, chorei, porque eu estava com a minha filha. Viajar com a minha filha é muito legal, porque minha filha é muito gaiata, ela conta, faz da história não um drama propriamente, é melodramático e hilariantemente dramático, porque ela posa de estátua grega e faz uma declamação sobre o que aconteceu ali, enfim, maravilhoso. Mas nada mais, nada menos a questão da política aí, esse cotidiano, né, de quem é cidadão, de quem é cidadã, e que para melhorar esse cotidiano que diz respeito hoje, né, ao nosso feijão com arroz, ao nosso transporte, à nossa cultura, à nossa diversão, às nossas famílias, às nossas crenças pessoais que precisam ser respeitadas, ou seja, tudo isso a gente precisa de estar no nível da discussão, precisa que esteja no nível da discussão e precisa que a gente atue tendo em vista mudança, manutenção, crescimento, por aí vai, né? E aí, quando a gente fala em palavra política, no que se refere às questões da Fiocruz, né, ou às políticas da Fiocruz, há textos na Fiocruz que são chamados de políticas. Por quê? Porque são proposições de ação, propõe para a gente fazer mudanças, propõe que a gente venha fazer adequações, propõe que a gente participe. Então, a política de apoio ao estudante não é a única política existente na Fiocruz. Ela é uma das mais recentes, mas existe a política de equidade de gênero, existe a política de acessibilidade, dentre outros documentos. Esses são os dois que estão me vindo agora de memória, mas vocês podem, eu posso também relembrar para eu ficar tímido na cabeça cada vez que eu for falar. Mas para vocês saberem, existem vários documentos que são chamados de política, dentre eles a política de apoio ao estudante. O garoto propaganda trouxe o livretinho. Alguém trouxe o livretinho que eu dei todos os meus. Eu dei todos os meus. Enfim, vamos passar para frente, então, por favor. Nesse dia, ou melhor, nesses dias em que eu estive aqui com vocês, né, o foco, em vários momentos, justamente foi a política de apoio ao estudante, até porque a política de apoio ao estudante é algo que se refere a tudo que a gente discutiu aqui. Não é uma coincidência. A política de apoio ao estudante, ela foi pensada, foi preparada, tendo em vista a gente se embebedar desses aspectos, que são aspectos que dizem respeito ao nosso cotidiano como discente, como docente, como pesquisador, como gestor, como técnico, ou seja, vários atores institucionais são impactados pela política de apoio ao estudante ou devem ou precisam ser impactados por ela, né? E aí, quem leu ontem, quem leu esses dias, o que é a política de apoio ao estudante, embora eu já tenha dito que há outros textos políticos, embora eu já tenha falado sobre a política, não como política partidária, sim como uma proposição para ação, o que é, em especial, esse texto da política de apoio ao estudante? Quem leu? Eu estou olhando para alguém que eu sei que leu. Diga aí agora, diga aí. Vou passar aqui o microfone, vamos lá. Bom, a política de apoio ao estudante é um texto que ele é composto, na verdade, de 5 eixos, né, tratando aí tanto de infraestrutura até a participação estudantil, onde dentro desses eixos são trazidas propostas, sugestões, né, que são proposições a serem tocadas pela instituição, pela Fiocruz, a despeito desses eixos, né? Então, infraestrutura, e aí a gente vai ter ali enumerado algumas sugestões, proposições, que a gente, nos últimos dias, tem inclusive discutido, juntamente com o Etinet, soluções para a nossa instituição aqui, para o GM, de como resolver essas questões também. Então, basicamente, Vocês viram agora por que ele virou garoto propaganda. Só que eu estou precisando de outros garotos, senhores, senhoras, mulheres, homens, para ser crianças também, futuro Fiocruz, né, propaganda da política de apoio aos estudantes,
que a Cláudia trouxe para a gente, que eu acabei ficando sem nenhum exemplar, né? Então, vamos jogando para frente, por favor. Então, nessa sessão científica hoje, a gente vai trabalhar a um eixo apenas da política de estudante, que eu não sei se vocês repararam, mas os 4 primeiros eixos foram trabalhados ao longo da semana. Infraestrutura, apoio pedagógico, apoio psicossocial e promoção da saúde, inclusão social, que são os 4 primeiros eixos. O último eixo, que diz respeito à participação, ficou para hoje. Então, foi uma coisa mesmo assim processual, né? Por quê? Porque os 4 primeiros eixos, eles não se concretizam se a gente não cuidar dessa palavrinha ou dessa atitude chamada... De novo, participação. Participação. A participação, ela pode ser individual, mas ela se dá principalmente no coletivo, né? A gente individualmente pode participar, mas isso se dá principalmente no coletivo. Eu comecei essa fala falando que eu gosto muito de falar de encontros em vez de coisas feitas ou feitas, né? Eu me lembro de como que eu comecei a participar da vida política, que não é propriamente a vida político-partidária, mas da vida política no sentido de coletivamente atuar, tendo visto uma transformação da sociedade, né? Eu tinha só 15 anos de idade, 15. Aí, eu vou entregar minha idade com isso, porque eu vou ter que falar de um momento histórico do Brasil. E eu estava indo para o centro da cidade, no Rio de Janeiro, e, de repente, na Avenida Rio Branco, quem conhece Rio de Janeiro sabe que é uma avenida central, bem central, e que lá no final tem uma igreja lindíssima, que é a Candelária. E o ônibus parou. Estava de ônibus, o ônibus parou, o ônibus vinha para frente, vinha para trás, e eu lá, não tinha telefone celular para a gente se distrair. Aí, eu lá, de parada no ônibus, nada. Eu falei assim, quer saber? Já que eu já estou começando a cidade, eu vou descer desse ônibus e vou caminhando até o lugar onde eu tenho que ir. E assim eu fiz. Então, eu saí da Presidente Vargas, eu ia para a Avenida Rio Branco. Quem conhece Rio de Janeiro aqui? São 2 avenidas perpendiculares e muito grandes, né? Atualmente, a Avenida Rio Branco passa o VLB, a Festa Bonito, lá, aquela federal. Bom, mas aí, quando eu chego na Avenida Rio Branco, o que tinha lá? Uma tremenda de uma passeata enorme. E a passeata era para um negócio chamado anistia. Entreguei, né? Era um negócio chamado anistia. Aí as pessoas caminhando, e estavam aqueles soldados, né, com escudo e com cacetete, batendo. Tá? E eu, 15 anos de idade, andando assim, isso. Aí alguém me entregou um folheto, e o folheto eu comecei a ler o que era, aí falando das pessoas que tinham sido saídas do Brasil, né, que foram exiladas, e eu falei assim, caramba, que coisa horrorosa, né? Como é que a pessoa teve que sair e teve que ir fora, e dizendo dos outros desaparecidos também. E eu não tinha ideia de muita coisa, porque eu fui, a minha escolarização até então, foi uma escolarização que não chegou nesse ponto da história do Brasil daquela época, de forma a entender a sociedade contemporânea. Então, eu fui entender desse jeito, totalmente acidental. E aí eu entendi. E aí, o que eu fiz? Eu entrei na passeata. E passei pelos soldados, e estava se falando assim, soldado armado, você é explorado. Aí eu, soldado armado. Enfim, e curti muito aquele negócio, né? E daí em diante, eu devo dizer a vocês que eu nunca mais parei. Embora eu tenha percebido, ainda bem, porque eu acho que talvez essa coisa da trajetória dá para a gente uma ideia de discernimento em relação aos movimentos sociais. Embora os movimentos de 10 anos atrás, de 2013 e subsequentes, né, que foram culminar com o impeachment da presidenta, eu não fui. Me veio uma coisa assim, aí tem. Me veio isso, eu falei assim, tem alguma coisa, não é possível, não são responsáveis, não são. E eu fiquei em casa, olhando. E tinha colegas que foram, tive colegas que foram. E contaram coisas escabrosas, não sei o quê, foram perseguidos, tiveram que entrar não sei aonde, né? Enfim. Mas eu pensei assim, não pode ser sentado, não, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Eu não sei o que é, que naquele momento eu também não tinha clareza nenhuma, né?
mas a clareza veio depois. Bom, enfim, mas eu estou ilustrando essas coisas aqui para a gente ver em que medida a participação na vida da gente vai acontecendo e vai fazendo com que a gente crie sistemas de engajamento e que a gente também vai lutando pelo engajamento coletivo, no sentido da gente, com isso, conseguir obter melhorias efetivas. Às vezes cansa. Às vezes, por exemplo, a minha grande militância na área da educação, propriamente, eu caí na área da saúde há 12 anos, mas antes, e ainda atualmente na área da educação, às vezes cansa porque a gente vê muito retrocesso. Então, a gente pensa assim, pô, lutei, agora está andando tudo para trás, né? E para trás, às vezes, que para você voltar ao ponto que estava antes, é mais cansativo ainda do que foi a trajetória anterior, né? Porque a gente faz projeções do que tem que ser feito para determinadas mudanças acontecer. Então, isso é muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, esse cansaço, ele tem que fazer com que a gente contamine os outros no sentido de juntos a gente poder dar as mãos, tendo em vista fazer transformações. Eu contei para vocês ontem que eu entrei numa discussão que não foi boba, mas entrei numa discussão sobre inteligência artificial, lá, só porque eu fiz um comentário, né, falando da obsolescência de determinadas profissões, e algumas pessoas me atacaram numa rede social por eu ter falado da obsolescência de profissões e de pessoas que vão ficar excluídas, né? E houve gente que falou assim, e no socialismo, por acaso vai ter exclusão? Não, eu falei assim, mas eu não estou falando de socialismo. Isso é uma questão eminentemente tua, minha, da minha filha, dos netos que eu terei, e igualmente, enfim. Mas eu falando isso, eu imaginei, que não fiquei respondendo, não, senão vira bate-boca e não vai a lugar nenhum. Né? Mas vamos tocar para frente, porque agora a gente vai pensar juntos aqui na questão da participação, no que se refere à política de apoio estudante. Esse texto que está aí na tela é um texto que foi extraído do comecinho lá do eixo participação na política de apoio estudante. Eu vou pedir para quem você. A participação permeia as relações de poder da vida coletiva. Participar no escopo desse texto, além de caracterizar uma necessidade humana, refere-se ao processo de desenvolvimento da consciência crítica e da aquisição do poder, implicando relações mais horizontalizadas, dialógicas e multidirecionais, voltadas para o compromisso com as necessidades de organização, construção e transformação das múltiplas dimensões da vida coletiva. Reparem bem, ele está até mais em negrito, né? Relações horizontalizadas, dialógicas, diálogo, multidirecionais, quer dizer, vários caminhos aí para a gente adotar, tendo em vista a participação. Voltado para quê? Necessidade da organização, construção e transformação das múltiplas dimensões da vida coletiva. Coisa que a gente tem que fazer com muita inteligência e discernimento, porque às vezes a gente também pega o arrobo da participação e sai querendo... Não é assim também. Inteligência é muito necessária, especialmente a inteligência emocional, para a gente lidar com o processo de participação. Só que esse pedaço aí, ele continua. Vamos ver o que tem agora. Agora vai ser o Luciano que vai ler para a gente. O resto claro, você está com blusa do Batman, tem que fazer valer. Participar. Fala-se aqui do poder como uma relação que permite a vocalização de diferentes pontos de vista, a proposição e a construção de soluções sensíveis ao contexto e à diversidade dos atores envolvidos e suas necessidades. A participação efetiva requer o respeito, a autonomia, a corresponsabilidade como condições fundamentais de um projeto coletivo democrático. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra que tem ali, logo em cima ali, né? Poder. A palavra poder, na cabeça de vocês, tem uma conotação positiva ou negativa? Se você tem, depende. Eu lembro do professor que eu tive assim, eu quero poder, ele era nordestino, mas ele acentuava mais ainda, eu quero poder e o controle, eu adorava ele falando isso. Mas o poder tem que conotação, fora o que o Luciano colocou aqui? Positivo ou negativo? Na maior parte das vezes negativo, de repressão. Então, eu quero passar para vocês uma visão positiva do poder.
que deveria ser a conotação assumida por todo mundo do que seja efetivamente a palavra poder, ou o exercício do poder. Porque poder realmente tem a ver com outra palavrinha, que é uma atitude, né, muito bacana, eu gosto dela, que é a palavra serviço. O verdadeiro poder é aquele que é exercido pelas pessoas que se colocam a serviço das outras. Esse é o verdadeiro poder. O poder na dimensão de serviço. Todas as vezes que a gente pensa assim, eu tenho poder, né? O poder é legal, né? Mas eu senti o que você quis dizer com isso. Mas agora vamos colocar isso aí na dimensão de serviço. É legal ter poder, sim, na medida que eu me coloco na dimensão de serviço, na posição de serviço, e efetivamente, por meio dessa possibilidade, não é necessariamente é poder, dessa possibilidade que eu tenho de manejar verba, de reunir pessoas, de comprar materiais, de fazer assembleias, de criar textos coletivamente, de verificar o que é preciso fazer para consertar tal coisa que está quebrada, né? Olha só quanta coisa que eu fui fazendo que está na dimensão do serviço, né? Da discussão coletiva intensa para ver se é isso mesmo que a gente tem que fazer com a verba que a gente tem, né? E não tomar essa decisão em relação à verba que a gente tem sozinho, fazer isso com o outro, com o grupo, com a comunidade, né? Dá-se a isso o nome de planejamento participativo, e muitas vezes as pessoas falam pra caramba de participação, mas nos seus planejamentos, que até tem o nome de participativo, não tem nada de participação. Pensa-se participação só porque meia dúzia de pessoas participaram. Não é isso planejamento participativo. Planejamento participativo tem uma dinâmica própria, tem uma forma de fazer, tem uma estrutura, tem uma metodologia. Então, não é porque meia dúzia de pessoas, de repente, participaram de determinado planejamento que foi realizado o planejamento participativo. Porque se não houve metodologia que conduzisse a uma peça de planejamento caracterizada pela participação, tem apenas um nome bonito e mais nada. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Falamos de poder agora. Foi por isso que eu ontem não fui jantar fora, tá, gente? Aí eu tive que tarde da noite tomar um caldinho de camarão lá, que foi o que me restou. Bom, por isso que eu digo que eu tive que botar as fotos de vocês. A porcaria das fotos lá na nuvem não baixavam, tive que ficar esperando baixar, a internet ruim, blá, blá, blá. Bom, não tem problema não, vamos lá. Mas eu consegui pelo menos baixar algumas fotos e as que a gente tem são suficientes. A participação é uma competência a ser desenvolvida. Vamos entender a palavra competência como habilidade. É uma habilidade. Quem aqui anda de bicicleta? Eu levanto o braço aqui que eu adoro andar de bicicleta. Então, andar de bicicleta é uma habilidade, né? Participação também é uma habilidade. Que você aprendeu a andar de bicicleta, não foi? Depois que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Depois, quando for voltar a andar de bicicleta, ter que recuperar o equilíbrio, né? Mesma coisa participação. Participação é uma habilidade que a gente aprende e, se vier a aprender, nunca mais esquece. Mas também a gente pode desenvolver. E em qualquer momento da vida, tal qual o idoso pode aprender a andar de bicicleta. Igual criança vai ter 3 rodinhas. Mas vai aprender, né? Então, é uma competência a ser desenvolvida, ou seja, não podemos achar que, porque a gente tem um grupo de pessoas engajadas em torno de um projeto, e o projeto pode ser 3 programas de pós-graduação, não podemos julgar que as pessoas de per si já estão habilitadas a participar. Elas têm que desenvolver essa competência. Quem é que vai fazer com que essa competência seja desenvolvida? Quem? A própria pessoa? Não, ela tem que ser instada a isso, ela tem que ser convocada, ela tem que ser provocada a participar, né? Então, é quem está na gestão e são todos os pares, todos os eleitos, todos os envolvidos. Então, olha lá, vamos ver o que está. Agora eu vou pedir para a plateia inteira. A plateia inteira vai ler para a gente o 5.1. Não fiquem tranquilos que não é um troletão de diretriz, não, tá, gente? Não são muitas. Ninguém vai sair daqui assim, sem
não aguento mais andar de diretriz. Não é muita, não. Aliás, o eixo com menos diretrizes da política de apoio ao estudante é o eixo participação, tá? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e valorizar. Exploração formal e não formal de aprendizagem para contribuir ao longo da vida. Direitos coletivos, eu me senti assim no lugar, ouvindo esse incrível. Olha, eu já fui católica praticante, por isso. Hoje não sou mais, não, mas assim, mas eu gosto muito do Papa Francisco. Acho que todo mundo gosta muito dele, né? Até quem não é religioso. Bom, mas vamos lá. Olhando para lá, né? Então, gente, é uma competência a ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo, tem que aprender, mas é um aprendizado que fica para sempre. A pessoa que se omite de participar, ela acaba permitindo que outros façam isso. Uma vez os outros fazendo isso, podem fazer de um jeito que não vai agradar a gente, que vai ser uma droga, que vai acabar com a vida da gente, que vai deixar a gente irritado. Tem que controlar, né? Bom, enfim, vamos passar agora para o outro eixo. Pode deixar que ninguém vai rezar agora. Mas se rezar também é bom, não é problema de rezar. Traz calma. Eu fui, primeiro país muçulmano que eu fui, a gente se vê como é que é a cultura local, né? E aí, na cultura local lá, o camarada dizendo o que significava a oração 5 vezes ao dia. São 5, né? Que para tudo, fecha tudo e reza. Começa, fecha a cortininha na tendinha. Aí eu pensei, mas por que tantas vezes ele assim, você não sabe a calma que isso traz para a gente? A gente aqui não tem ansiedade. Aí eu falei, então tá. Eu achei legal isso, achei bacana. Bom, mas assim, isso foi um parênteses que não tem a ver com a nossa questão aqui. Olha lá. Informação e divulgação sobre como participar. É preciso que estratégias de informação e divulgação sejam criadas para mostrar para as pessoas formas de participar. E aí, numa unidade como as unidades da Fiocruz, e a Fiocruz inteira, elas têm os seus espaços representativos de forma em que as pessoas neles possam participar. Ali, a gente tem, falando quais seriam esses espaços, né? Olha lá. São espaços representativos, consultivos ou deliberativos de gestão e planejamento institucional, tais como, olha a listinha, fóruns de representação estudantil nas unidades, as comissões dos programas de pós-graduação, as comissões de residência e saúde, aqui não tem residência, né? Mas tem? Teve. Ainda tem. Ainda formando. Tá. Os conselhos deliberativos das unidades, os fóruns educacionais e a Câmara Técnica de Educação da Fiocruz. É para estudantes participar de todos eles? Não necessariamente, mas pode. Na medida em que, quanto mais a gente horizontal... Obrigada, Albert. Ele ontem foi o pesquisador Albert. Quanto mais a gente horizontaliza as relações, mais confiabilidade a gente cria, de maneira em que a gente enxerga o estudante como pesquisador de informação e ele se torna um aliado participante dos processos decisórios. Então, isso vem assim por acréscimo, de forma que apenas determinados ajustes que às vezes a gente precisa fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, bem concreto, que está acontecendo nesse exato momento. Vocês sabem que a CAPES divulgou essa flexibilização das bolsas, de modo que o estudante ele pode vir a ter um trabalho remunerado, conciliar com a bolsa. Fizeram isso no sentido de atrair bons quadros para a pós-graduação, que muitas vezes não vinham para a pós-graduação, por conta de ter uma queda, por exemplo, de nível de vida. Enfim, tem várias discussões sobre isso, muita gente a favor, muita gente contra. Mas, por exemplo, criou-se na Fiocruz um grupo de trabalho
para ver como a Fiocruz vai fazer esse processo de flexibilização. Por quê? Porque a CAPES deu para as instituições de ensino superior e institutos de pesquisa autonomia para ver como isso vai acontecer. E esse grupo de trabalho tem a representação de estudantes. Os estudantes começaram com o grupo de trabalho? Não, não começaram. Por quê? Porque tinham coisas que eram muito organizacionais e que até confundir as pessoas que não estão dentro da gestão, como falar assim de o que é a grana que vem do tesouro, a grana que vem do projeto, isso daí ia até confundir a cabeça das pessoas por não terem um conhecimento da trajetória organizativa no que se refere, por exemplo, ao orçamento público. Então, não dá para o estudante entrar nesse primeiro momento. Então, houve 2 reuniões desse grupo de trabalho, Cláudia participou já das 2, eu participei só de uma, porque eu estava aqui na segunda, e agora, na próxima, já entram os estudantes, né? E aí tem, olha, tem um estudante de Recife, tem um estudante da Amazônia, tem um estudante, e 2 estudantes do Rio, por enquanto. Pode ser que entre mais, quem sabe não vai entrar aqui um estudante do Gonçalo Muniz, né? Que pode entrar ainda, porque a gente está no processo de discussão dessas coisas. Por que eu estou contando isso? Olha só, de repente, em muito lugar não tem participação de estudantes para falar desse tipo de coisa. Mas é importante que tenha, porque isso é a vida dos estudantes. Diz respeito a quem? A mim? Não, ao estudante. É a bolsa dele, a possibilidade de trabalhar dele ou dela, né? Então, é um espaço, né? A gente precisa divulgar isso, a gente precisa dizer que está acontecendo esse grupo de trabalho, bem como acontece tudo isso que está ali, ó, né? E os estudantes devem e podem participar na medida do possível, porque há circunstâncias, efetivamente, que é a mesma coisa que lá na minha casa. Eu te convido para ir na minha casa, você não vai interferir no tempero que eu boto no meu feijão. O tempero que eu boto no meu feijão é o meu tempero. Ok? Então, a gente tem que abrir esses espaços de participação na medida do possível, porque senão vira Deus. Só Deus é tudo em todos. Eu estou muito católica hoje. Bom, vamos lá. Vou passar para frente. Olha lá. O estímulo para participar, estimular a participação dos estudantes em espaços de representação, entidades estudantis e coletivos identitários. Né? Então, quem é que faz esse estímulo? Quem gera o estímulo aos estudantes? A organização. Mais quem está em cargo de gestão, quem está em cargo de liderança e docentes, e os próprios discentes, na medida que foram se tornando líderes, né? Aliás, liderança também é uma competência aprendida, que a gente tem que ensinar. As organizações deveriam ter programas de desenvolvimento de liderança. É importante. Porque existem, por exemplo, técnicas que a gente ensina para as pessoas aprenderem a liderar. Você sabia disso, Rodrigo? O Rodrigo é um líder nas coisas que ele faz, né? Mas existem técnicas que a gente pode ensinar para as pessoas adquirirem a competência da liderança. E é algo que a gente pode implantar aqui. Então, é preciso que a gente estimule, aí é todo mundo mesmo, mas óbvio que quem está na gestão tem isso como diretriz, né? Está sempre ali, não, vamos estimular. E é importante a gente ver isso na perspectiva de que, infelizmente, há unidades em que embarreram a liderança, embarreram a organização dos estudantes. É uma pena. Eu recebo, às vezes, pedidos de socorro de estudantes, assim, estão me ameaçando aqui porque eu criei uma PG. Porque foi criar, ele não foi estudante que criou, porque nós criamos uma PG. Isso aconteceu ano passado, por exemplo, né? E aí a gente tem que conversar, porque isso, né? Enfim. Então, representação de toda a natureza, né? Nos coletivos identitários, organização de mulheres, de negros, de LGBTQIA+, todos aqueles tipos de grupos que se reúnem não para fazer panelinha, mas para criar estratégias, muitas vezes, de proteção diante de uma sociedade excludente, diante de uma sociedade que oprime e que maltrata e que, às vezes, até assassina. A gente pode falar da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, o país onde mais se mata pessoas por relações em relação ao gênero é o Brasil, no mundo, né?
Então, é algo que a gente tem que cuidar como atividade de proteção grupal e individual. Vamos passar para frente. Foi. Aí estamos com as APGs, Associação de Pós-Graduandos. Tem as APGs, né, da Fiocruz. Então, tem 5 APGs na Fiocruz no Brasil. Aqui na Bahia tem APG em Recife, tem APG em Minas, tem APG no Rio, tem APG na Amazônia. Alguém falou só aí, né? Então, tarefa, né? Tarefa. É minha, é da Coordenação Geral da Educação da Fiocruz também, porque o CAD não é uma instância isolada, né, da Fiocruz. Então, tarefa, a gente poder fazer com que surjam lideranças estudantis nas demais unidades pelos estados, de modo que surjam outras APGs, né? Quem aqui dessa plateia é de APG? Camila, Bruno e Jasmine. Ela acabou, eu chamei ela de Priscila ontem, ela adotou a sua doutora Priscila, achei ótimo. Quem dos três, na verdade das duas, porque o nosso amigo Matheus já falou, quer falar sobre a APG daqui? A APG daqui é formada por alunos, óbvio, né? E a gente acaba recebendo muitas demandas dos alunos mesmo da instituição, e a gente acaba passando isso, fazendo meio que um canal de comunicação com a APG do Rio, com a própria coordenação dos cursos e a coordenação de ensino, e levando essas demandas dos alunos que a gente recebe para esses outros locais, aonde talvez a gente consiga fazer ou não essa resolução. A gente sempre busca fazer, mas tem coisa que, devido à organização e estrutura da Fiocruz, a gente não tem tanta força ainda aqui dentro. A gente da PG, a gente também sofre muito, porque a gente queria uma representação maior dos alunos. A gente queria que os alunos tivessem mais voz e tivessem mais força mesmo para chegar e levar essas demandas e lutar por elas, porque muitas vezes a gente acaba sendo enfraquecido porque os alunos não têm tanta força dentro da instituição. E aí a gente não tem tanto diálogo justamente por conta disso. Ouça a participação. Acho que a participação é muito boa. Muito legal, assim, a Yasmin ter se colocado em relação à APG local, porque a gente está colocando com isso um pé na realidade. Um pé na realidade que a gente não está falando das coisas só em tese, né? A gente está vendo aqui em loco o que é a APG, a luta da APG. A luta da APG não é para Yasmin se tornar uma menina conhecida e daqui a 4 anos se candidatar a vereadora, não. E aí ela vai chegar lá na televisão e dizer assim, vocês me conhecem? Né? Todo político vai dizer, vocês me conhecem? Parece até que a torcida do Flamengo sabe quem ele é. Mas é efetivamente porque é alguém que percebe a importância da participação no sentido de fazer com que as pessoas juntas venham a agir em prol de algum objetivo maior, que gere uma satisfação efetiva para esse mesmo coletivo, né? Mas ali, olha, quem é que faz essa divulgação? É a própria PG? São os próprios estudantes? São. Mas também quem? Oi? A instituição, né? É a diretoria, são as coordenações, são os professores, são os pesquisadores, são os técnicos, são os tecnologistas, são os analistas, essa galera toda, todo mundo fazendo com que a PG aconteça, porque a PG ela vai ajudar a organização inteira a se qualificar, né? A modificar determinadas coisas que às vezes tem individualmente, elas saem do trilho que deveriam andar, em vários pontos de vista, né? Então, vamos para o próximo, também o próximo diz respeito às APGs, olha lá.
estimular a formação de APGs em cada estado ou região brasileira, onde há unidade da Fiocruz, além de contribuir para as atividades dessas agremiações. Isso daí é para a Fiocruz como um todo. Acabei de contar para vocês, né, que tem vários estados onde a Fiocruz está presente, mas apenas em 5 deles existem APGs. Então, vamos para a próxima. Apoiar as ações formativas. Agora a gente está falando de democracia. Apoiar as ações formativas de representação discente voltadas para a reflexão e ação sobre democracia e participação de modo a fortalecer a atuação nos espaços políticos de deliberação, consulta e proposição. A gente teve uma semana aqui, creio eu, de intenso exercício da democracia, não foi? Foi. Não é legal, gente? Não é legal? Não é uma coisa assim que dá uma sensação de... Enfim, como se a gente tivesse arrematado o tecido assim, muito bem, a roupa ficou mais bonita, né? Ainda mais porque a roupa foi construída a muitas mãos, né? O que você falou, Léo? Em conjunto. Em conjunto, no coletivo. Então, a experiência da democracia é uma coisa muito interessante. A experiência da democracia faz e fez com que ontem, por exemplo, fosse, para mim, foi um grande dia. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou defendendo. Porque é uma questão da democracia, porque quem luta contra a democracia, contra os interesses populares, contra os interesses, por exemplo, daqueles que não têm voz, que são os empobrecidos, eu não costumo falar, do mesmo modo que eu não costumo falar dos vulneráveis, eu falo dos vulnerabilizados, que alguém os vulnerabilizou, também não falo dos pobres, eu falo dos empobrecidos, que alguém os empobreceu. Outro dia, eu tenho um sobrinho que ele tem uma empresa, não cabe aqui dizer o que é a empresa dele, mas ele está muito bem sucedido na empresa dele. Aí ele colocou lá nos stories dele um camarada lá, um liberalzão, falando que é iniciativa privada. Nada contra, eu acho até que parceria público-privada é muito legal, só que o cara falava assim, 0 Estado. Essa é a ideia, né? Aquela concepção lá do Mises, aquele lá, 0 Estado. Aí eu só escrevi assim para ele assim, Pedro, lembre-se dos empobrecidos. Tomara que ele tenha entendido, né? Porque se você retira, exclui, né, da possibilidade da população o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso ao transporte, o acesso à alimentação, o acesso a... O que vai restar para milhões de excluídos? Vai ser igual eu vi hoje cedo, né? Uma imagem de televisão, tudo bem, a imagem que eu vi é que são pessoas dependentes químicas, mas a gente vai ter gente mais zumbi ainda do que a gente tem por conta do desalento absoluto, né? Então, tudo isso é democracia. Isso que eu estou falando diz respeito à democracia, diz respeito ao nosso papel na vida social, como gente que luta por quem não tem voz. Tem gente que não tem voz, não adianta eu dizer assim, não, ele que se vire, meritocracia. Não tem voz mesmo, não vai ter. Então, a gente tem que ser essa voz, a gente tem que fazer o sacode acontecer, né? Então, isso é o exercício da democracia. E vamos para frente. Isso muito mais, né? Muito simplista aqui. Eventos. Participar e organizar eventos acadêmicos. Então, olha lá. Fomentar a organização de eventos institucionais. Aí, qual é a palavrinha que vem depois de institucionais? Pelos. Curiosamente, não está como. Poderia estar como, né? Mas está pelos. Por quê? Quem é que consegue decodificar o motivo? Os estudantes organizarem, não simplesmente participar. Então, organizar pelos estudantes quer dizer os estudantes estarem em todas as etapas do desenvolvimento desse evento, né? Dessa organização, e também estimular a própria participação cada vez maior dos que talvez não estejam tão envolvidos, né, nessa parte, assim. São agentes na política, mas não sabem, não estão agindo nesse sentido, né? Então, também isso é muito importante. Isso aí, Ana. Mas ali o pelos, repara uma coisa só. Às vezes a gente pensa evento, pensa o quê? Que é festa, que é almoço com chope, sei lá, chope pelado, o pessoal fala chope pelado, chope pelado. Não
pode ser, tem que ter lugar para festa também. Mas, repare, tem um monte de eventos científicos que os estudantes podem e devem organizar. Eventos, inclusive, que vão contar para a sua vida acadêmica. O Lattes, você vê lá, organização de eventos. Você, na condição de estudante, se você organiza eventos, aquilo ali agrega para o teu Lattes. É uma coisa super interessante, agrega para a tua vida profissional. Isso é contemplado nas organizações. Então, você tem que fazer essa luta por organizar eventos. E, às vezes, tem gente que tem essa veia tão bonita pela organização de eventos que eu tive um estudante lá que ele queria puxar a organização do Conselho Nacional de Saúde. Eu falei assim, calma, cara, não é assim não, tem tudo um processo nacional. Eu fui explicando para ele como é que era, porque ele queria organizar no Rio de Janeiro inteiro, sabe? Aí eu falei, peraí, tem que ver as primárias ali, a colar, não sei o que lá, fui explicando para ele. Mas, assim, são pelos estudantes, são vocês que têm que ir lá e fazer essa organização acontecer, criar o evento científico, chamar as pessoas. Óbvio que tem que contar com apoio institucional para fazer isso, né? Então, vamos para frente aqui. O passador de slides está... Deixa que eu vou aqui para não. É aqui, né? Tá. A escuta qualificada na gestão. Gente, o que está acontecendo aqui durante essa semana? O que tem a ver com isso aí, o que está acontecendo aqui essa semana? Isso é uma troca, né? Aham. O que está acontecendo aqui essa semana é uma forma de fazer o que está aqui nessa diretriz 5.8, proporcionar a escuta dos discentes nos processos de avaliação dos programas de curso. A gente passou essa semana fazendo isso, gente. Olha que legal. Não é para dizer assim, pronto, está feito, não precisa mais investir nisso agora por séculos e séculos. Não resolveu tudo. Ao contrário, levantou um monte de coisa. Agora, mas é interessante a gente ver presencialmente aqui uma coisa acontecendo que está numa diretriz da política da comunidade, né? A escuta dos discentes para avaliar a estrutura inteira, né? Que impacta os programas e cursos da unidade, né? Vamos para frente. Participar é verificar como está a própria participação. É construir indicadores sensíveis à qualidade da participação discente e seus efeitos na instituição. O que isso significa? Significa que aí quem está na gestão mesmo tem que criar como se fossem métricas para verificar em que medida a participação está ocorrendo ou não. É um olhar para si, é uma autoavaliação das instâncias de gestão. Autoavaliação no sentido de ver, a gente tem participação de estudantes, o que está bloqueando isso? É a gente está fazendo essa sem querer, de repente, ou até querendo, né? Tem alguma coisa que está impedindo? Então, a gente cria métricas com objetivos bem definidos, né? Objetivos cuja realização possam ser mensurados. Senão fica aquela coisa assim, aqueles verbos no infinitivo dos objetivos, e que, tipo assim, conscientizar. Conscientizar é um verbo que muitas vezes a gente vem no objetivo. Dá para mensurar se o sujeito se conscientizou de alguma coisa? De jeito nenhum, nem fazendo prova oral. Tá bom? Mas, assim, a gente tem que buscar coisas, né, efetivas em termos de atividade, que promovam essa forma de medir a participação. Vamos para frente. Outra, estudantes presentes na proposta o tempo inteiro. Esse amigo está aí? Estimular a participação de representação estudantil na formulação de políticas institucionais. As políticas da Fiocruz são políticas da Fiocruz, mas a unidade pode ter políticas específicas. Então, os estudantes precisam ser chamados a participar disso também. É o que está aí dizendo essa diretriz. E vamos para outra. A participação tem que ser de tal maneira desenvolvida na unidade que as pessoas se sintam compelidas a participar para além da Fiocruz e para além da sua estada na Fiocruz, do seu período de estudo na Fiocruz, né? Então, olha lá.
incentivar que os estudantes participem dos debates nacionais e internacionais na proposição, formulação e acompanhamento das políticas de saúde, de educação, ambientais, dentre outras políticas e agendas de interesse. Ou seja, não pode a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo. A gente está aqui mexendo com saúde pública, com educação pública, para a gente, inclusive, se sentir comprometido a oferecer para a sociedade aquilo que a gente recebe de conhecimento aqui, daquilo que a gente aprende efetivamente, aprende porque transforma. Se a gente transforma e sabe aplicar, é que aprendeu. Né? Se a gente é um mero repetidor, não aprendeu nada. Mas, se a gente aprendeu, rola um compromisso aí de compartilhar conhecimento, compartilhar as coisas que a gente adquiriu e introjetou e traz com a gente as vivências, os conhecimentos, as noções, aquilo que a gente leu, os autores que a gente descobriu, tornar isso palatável para o povo, usar linguagem simples, fazer divulgação científica, fazer com que determinados enunciados, que são fake news. Eu achei uma gracinha a Xuxa, lá, 60 anos de idade, vestida de Xuxona, no tempo que ela era Xuxinha. Vocês viram ontem, que saiu ontem a propaganda da Xuxa, entra de novo na nave espacial com Zé Gotinha, né? Eu achei uma gracinha, Xuxa, mas imagina todos nós chuchando na vida, fazendo divulgação científica, porque, gente, olha que coisa mais lamentável, o país ter um decréscimo absurdo de vacinação infantil e determinadas doenças estarem pipocando de volta, sarampo, poliomielite, por aí vai. Por conta de trevas, né, que se estabeleceram aqui. Então, veio Zé Gotinha com a Xuxa, Zé Gotinha na nave espacial da Xuxa. Foi ontem que o Ministério da Saúde lançou essa propaganda, né? E voando. Achei bacana, a Xuxa, 60 anos de idade. Eu acho até que ela me cobrou cachê para fazer aquilo. Mas, assim, a gente não precisa ser Xuxa, mas a gente pode, na medida que a gente for construindo conhecimento em nós, o conhecimento que eu tenho em mim é o conhecimento que eu construí, né? Eu estabeleci, na medida que eu construí, eu tomar minha própria nave no sentido de divulgar esse conhecimento, tornar ele coletivizado cada vez mais, para as pessoas saírem também das trevas em que elas estão, nesse sentido, e outras trevas que vêm por aí, né? Gente, essa é a última diretriz do quesito participação, é a 11.511. E o próximo é Obrigada. Vamos abrir aqui o debate. E eu não estou com a parte. Você está com a parte do chat? Você pode. Eu vou dar acho que a gente pode começar por aí, acho. Sim. Mas vamos começar aqui. Então, eu gostaria de escutar perguntas, comentários, o que vocês acharam. Então, eu vou falar, eu ia deixar o estudante, mas eu tenho que sair correndo. Eu vou sair correndo para uma reunião do médico que está me dando uma dor de cabeça incrível. Primeiro, parabéns pela sua apresentação didática, e aí eu vou me permitir para sugerir até para os estudantes, mas lembrar, na sua fala inicial, comentei aqui com minha colega, tem um livro escrito por um baiano chamado Lili Passeata, que é mais ou menos isso que você falou. Quando você disse que encontrou uma passeata, esse livro do Guido Guerra, eu recomendaria. Uma outra coisa que você falou, quando você fala de meritocracia, aí também, novamente, fazendo uma propaganda, não é para mim, tem um livro muito interessante, que eu vi recentemente, A Cilada da Meritocracia, de Daniel Markov. Acho que é um livro que também seria interessante ver. Agora, me preocupa, eu concordo plenamente com tudo que você falou sobre participação dos estudantes. Eu acho que em vários momentos nós discutimos sobre o estudante participar do conselho deliberativo, tem uma representação do estudante, já que tem dos servidores de modo geral, mas não tem do estudante. Mas isso não é da agora, não. Isso eu fui gestor aqui muito tempo atrás, desde 93, e a gente realmente discutia lá no Rio de Janeiro e não havia uma concordância dentro do Conselho Deliberativo sobre representação estudantil dentro do Conselhão da Fiocruz e do ponto das unidades, porque as unidades, mas muito em função do lado do Conselho. Eu concordo, e aí, infelizmente, eu vou ter que sair, mas eu vou só fazer uma provocação. Eu estava aqui comentando. Tudo isso que nós falamos aqui se aplica ao Brasil, é muito importante para o Brasil.
mas definitivamente, quem esteve no exterior, como Cláudia, Marilda, quase todos nós aqui, não existe isso lá fora. Então, fique preparado, se vocês forem para o exterior, que é a coisa da internacionalização, lá você é preso ao pesquisador, não é nem chefe de laboratório, é o indivíduo que paga a sua bolsa. Lá é diferente. Aqui o governo paga a bolsa. Lá quem paga a bolsa do estudante de pós-graduação é o pesquisador. Tanto é que muitos pesquisadores eles não querem pagar a bolsa para doutorando. Eles querem pós-doc. O pós-doc ele tem um controle mais. Você está entendendo? Tudo bem que ele tem um custo maior com o pós-doc quando dos encargos sociais. Mas lá o aluno de pós-graduação que está fazendo o doutorado é responsabilidade exclusivamente do indivíduo, né, da pessoa. Então, lá, se você entrar, chegar lá nos Estados Unidos e começar a cadê a associação, o cara te manda de volta no outro dia. Eu estou preparando vocês para a realidade. Na Europa também, na Ásia também, na Austrália também, né? Na China também. Então, é um pouco é bem diferente do nosso. Nos Estados Unidos, pior ainda. Mas, a outra coisa, você tocou num assunto que vai ser bem tocado no nosso congresso, aí não vai dar vacina. Isso não é da agora, não. Vem lá de trás já. E isso a gente tem que dar. A Kira está fazendo um trabalho, a Marilda está acompanhando bem isso no Conselho Deliberativo, a Fiocruz está resgatando isso de maneira espetacular, porque é uma coisa incrível, quer dizer, a sensação nossa de que está tudo resolvido agora mesmo é preocupante em relação, por exemplo, à vacina de Covid. Falou ontem de uma nova variante, espero que não tenha nenhum problema, mas o sucesso da gente aparecer uma variante e não ter um problema de mortalidade, apesar do aumento do número de casos, é porque foi vacinado. Então, e hoje, várias pessoas, colegas meus médicos, você toma parte? Não vou tomar, não. Não tomar por quê? Então, eu acho que aí, no Congresso nosso de Medicina Tropical, vai estar muito se debatendo sobre isso, sobre a necessidade, o apelo que você faz, e realmente eu acho que buscar a vacinação, principalmente nas crianças. Parabéns pela sua apresentação. Infelizmente, eu tenho que sair correndo agora para resolver uma coisa do Perniprop. Eu só queria dar uma acréscimo ao que você falou sobre a participação em outros países. Não existe participação igual a essa, mas existem outras instâncias de participação. Tá? Não é no nosso modelo, mas existe sim. E a participação no Conselho Deliberativo Fiocruz para estudantes não existe ainda, não. Aqui, né? Porque tem aspectos que são de ordem, e às vezes é institucional. É a mesma coisa que o exemplo que eu dei da casa da gente do PT. Tem coisa que não dá para todo mundo dar palpite no PT. Congresso interno participa? No Congresso interno, sim. Congresso interno, todo mundo está aprovado. Gente, desculpa, um abraço por isso, semana passada. Na verdade, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos, né, e também e pedir desculpas, porque eu estava viajando, então eu não consegui acompanhar, mas estava sempre perguntando à Cláudia, né, como é que as coisas estavam andando. Eu gostaria de falar um pouco sobre a APG, né, quando foi na gestão de Barral. Então, nós fomos procurados pelos estudantes e incentivamos a fundação, né, da APV aqui no Gonçalo Muniz, que é bastante atuante, e eu acho importante a participação dos alunos, e eu estava conversando agora com a doutora Débora, e a APG sempre fez um curso, né? E a diretoria sempre incentivou, mas nunca mais nós tivemos um curso da APG. Tem que ter um curso que é um evento científico, onde os alunos convidam pesquisadores do tema que eles acham importante. Eu acho que é importante fazer esse evento. Mas eu acho importante a participação em toda a Fiocruz, e isso já foi para o último congresso interno, ainda não conseguimos passar. Eu acho que, na verdade, precisa de um fortalecimento de todos os estudantes. Eu fiquei surpresa de saber que são poucas as unidades que têm as associações. Então, eu acho que a própria vice-presidência tem que fortalecer esse elenco de
de APG com toda a Fiocruz, para que a gente realmente consiga passar isso no Congresso Interno, porque é uma votação, mas tem todo um trabalho político que deve ser realizado. E o outro aspecto que eu também gostaria de reforçar com relação a essa questão do exterior, viu, gente? Não fique assustado, não, porque Intermar colocou medo de todo mundo, mas foi uma experiência fantástica que eu tive no exterior. Eu morei 3 anos nos Estados Unidos, também passei por outros países. O estudante é muito bem recebido, eles têm associações e vejo, foi um período de muito engrandecimento para mim, porque eu pude conviver com pessoas de todos os países. Porque você tem, eu convivi no Research Building, né? Era uma estrutura de pesquisa que nós trabalhávamos, e eu também conheci gente de todo mundo e tenho laços até hoje. Então, eu acho que é importante essa declaração de pesquisadores que foram para fora do país. Talvez até fazer algum trabalho nesse sentido, para que os estudantes não tenham medo. Lógico que no início, eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Morrendo de medo. Quase que eu compro a passagem de volta, mas eu acho que é importante, a gente tem que incentivar. Eu acho que provavelmente teremos um programa agora, com o novo governo, que vai incentivar a ida de estudantes para o exterior. Então, não tenham medo, as associações, não é associação, mas eles têm, inclusive, fazem eventos com coisas culturais de todo o país. Eu participei falando do Brasil, então eu acho que é importante essa divulgação. Parabéns e estamos à disposição. Tem um papo acadêmico que o pessoal faz sempre, conversa com os estudantes. Eu acho que é importante essa democracia e essa participação. Ontem eu dei o depoimento que eu fiz parte do diretor acadêmico do meu curso e a gente tinha participação efetiva, né, dos estudantes na graduação, né? Então, é uma instância, só que agora na pós, né? E aí tínhamos, no caso, né, uma baixa participação efetivamente, né? Quando eu cheguei no diretor acadêmico, ele era um ambiente nosso, inclusive, era insalubre. E finalmente a gente abriu um escritório na época, muito organizadinho, fazíamos muitos eventos, mas para atrair a participação dos estudantes, a gente também tinha um lado profano, né? A gente tem que propiciar a parte séria da coisa e a parte profana. Então, ontem eu até comentei que um aluno que eu fui sorteado, né? Ele era muito paz e amor, porque ele falava que era bacana, que ele adorou participar do São João, do grupo dele, e que ele se sentiu muito, muito, muito bem por participar do São João. E aí os colegas falaram, a SOC faz o São João que a gente não pode participar. Eu não vou entrar no mérito da questão da SOC, porque é um evento subsidiado, ele, na verdade, dá até prejuízo para a SOC, mas você pode fazer o seu próprio São João. Então, se a SOC não permite que você tenha um São João seja acessível, vocês podem fazer seu próprio São João, né? Aproveita a infraestrutura que a SOC vai fazer e marque São João no dia seguinte. Eu tenho certeza que a SOC vai manter lá a estrutura toda montada por um dia a mais, isso não seria um problema. Então, vocês também fazerem essas atividades lúdicas para atrair os colegas para participarem do que seria sério, né? Tem que fazer isso, tem jeito. Bom dia. Quando a senhora falou de poder, eu pensei sobre o poder lá no começo, eu pensei que o pessoal da forma negativa, né? Porque desde que começamos a nos entender como civilização, sempre teve a questão da hierarquia. E eu vejo muito isso nas instituições, durante minha carreira acadêmica, está no comecinho, sou IC, né? Mas até dentro aqui, entre os estudantes, ainda tem essa hierarquia. Costuma, tipo assim, mestrado acima de 100, doutorando acima de mestrado, pesquisador acima de doutorando. Enfim, só queria comentar sobre e também fazer uma pergunta, né? Eu vi que tem muita essa ligação, quem tem que fazer o estímulo no estudante que é a instituição, né? Mas o que acontece quando a instituição que é ao contrário daquilo?
Tem muitas que dão abertura para os estudantes, como aqui na Fiocruz, em algumas faculdades. Mas eu via muito em colégio que eles não davam essa abertura para estudantes. Se a gente queria reclamar de alguma coisa, dificilmente éramos ouvidos. Por mais que a gente tentasse. Aí, eu queria saber, tipo assim, quais seriam as primeiras partes que a gente poderia dar, quando a gente sentir que não tem sentido, não dá atenção, mas a gente quer. Tá? Deu para entender? Quais são os primeiros passos? O que vocês acham, né? Bom, eu posso dar meu depoimento. Na época que eu era da faculdade, tem muito tempo, viu, gente? Talvez primeiro ano. Nós estávamos na faculdade de farmácia, fiz farmácia, na UFBA, não tínhamos diretório, a Uni tinha sido fechada, tínhamos um governo muito prepotente e nós reunimos, íamos um grupinho pequeno e começamos uma luta muito grande que foi muito importante. Eu acho que, independente do que a hierarquia exige, eu acho que existe uma vontade de mudança. Entendeu? Eu acho que a gente querer mudar é a coisa mais importante e que é um embrião para que você realmente faça uma transformação. Porque se você ficar esperando por um momento para que alguém te bata no seu ombro e diga, olha, está no momento de você fazer isso, nunca vai acontecer. Então, se você tem essa ideia, converse com a pessoa ao lado, estimule e mude, porque nós conseguimos muita coisa com isso. Conseguimos um prédio novo com a faculdade. Hoje, quando eu entro na faculdade, eu digo, poxa, eu fiz parte dessa luta. Eu acho super importante. Eu fico até emocionada quando eu falo. Eu fui a Brasília esses dias, encontrei com a Alice Portugal, que foi minha colega de faculdade, né? A Alice, aí eu estava conversando com ela. Marilzinha, eu fiz parte de um evento na UFBA, que o pessoal estava falando dos DCE, dos diretórios, estava falando do nosso, né? E nós fizemos essa luta. Então, eu acho que começa por aí, né? Conversando com o próximo e fazendo essa corrente, que eu acho que a gente consegue mudar tudo. A Maria foi falando, eu estou pensando assim, não existe uma fórmula mágica, nem única. Não existe. Mas existe um meio, digamos assim, de fazer algo que a gente lide com a hierarquia, mostrando para as pessoas que o poder deve ser exercido na dimensão do serviço e não na dimensão do autoritarismo. Veja bem, que ser autoridade é legal. É legal ser autoridade. Ser autoritário é que não é. Alguém ser autoritário, como o Albert ali, que é autoridade no assunto, ser autoridade em determinado assunto, que a pessoa não precisa chegar e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei não sei aonde, eu fui colega de Winnicott, que eu tinha um professor, ele dizia o tempo todo que ele foi colega de Winnicott. Aí eu dizia assim, mas professor, aí chegou um ponto que eu não aguentava mais, sabe? Passaram aulas e aulas, ele só falava. Mas quando é que você vai começar a dar a disciplina? Você só fala da sua carreira, do seu currículo, do teu todo. E eu era tão atrevida que eu falei assim, olha, eu penso que isso é uma questão assim, meio de autoestima sua, porque talvez o senhor esteja... eu estou assim, verbalizando muito mais o que eu pensei do que o que eu disse. Né? Óbvio. Eu não saí despejando isso tudo, não. Mas eu só quando é que vai vir o conteúdo? E quando a pessoa precisa falar demais sobre o que fez, o que aconteceu, é porque ela não se sente efetivamente uma autoridade. Porque quem é, não precisa ficar falando, anunciando. Então ela chega, ela é respeitada quando ela abre a boca. E quando ela abre a boca, ela não abre a boca para dizer eu fiz, eu estudei como, eu estudei em tal lugar. Não, ela diz coisas que mexem com as pessoas. Aí sim, mexem com as pessoas. Então, eu estou te dizendo o seguinte, que não tem fórmula mágica, mas existe um elemento que é o elemento chave para isso, que é fazer junto. Fazer junto. Fazer sozinho, dá para fazer? Dá, mas você vai se ferrar. Vai se magoar, vai se apanhar.
né? Agora, quando a gente faz junto, quando a gente está em grupo, quando a gente está organizado, é aquela metáfora dos graveiros, você conhece a metáfora dos graveiros? Sabe qual é o pauzinho de churrasco, né? Você pega um pauzinho de churrasco, pá, quebra, ele quebra, assim, né? Agora, pega um feixe, né? Um grupo grande de pauzinho de churrasco, para quebrar. Não quebra. É essa metáfora, ou seja, quando a gente trabalha coletivamente de maneira organizada, é muito mais simples a gente conseguir as coisas e a gente não é. Ninguém facilmente quebra a gente. Porque a gente está nessa situação de apoio mútuo, né? A Camila tinha levantado antes de você, posso estar falando? Não, é só. Super. Eu acho que falar também um pouco mais, que eu acabei de entrar na PG, né? Eu fui convidada a entrar na PG, mas eu acho que é muito importante mesmo. Eu acho que para falar, para responder para a minha colega aí, eu acho que essa questão de fazer junto é o primeiro passo mesmo, porque eu vejo quando a gente conversa com o pessoal do PG, a gente tem tantas ideias e tem mais, e se sente mais forte mesmo, né, em promover eventos, em promover discussões. Então, eu acho que a gente tendo espaço e tendo essa comunhão, né, com nossos colegas para poder idealizar, né, essas coisas, eu acho que é muito importante também, porque quando a gente pensa junto, a gente tem um espaço ali seguro para poder conversar, dialogar. Então, se você tem uma ideia, né, de promover algo, vem falar com a gente e a gente vai pensar junto e vai tentar realizar isso. Acho que quem quiser entrar na BGS, Propaganda feita. Claro. Não, só para completar, eu acho que são duas palavras, união e organização. São as duas palavras importantes nesse sentido. E respeito, né? Eu acho que respeito também é super importante. Tudo pode ser conseguido desde que se respeite uns aos outros, independente de hierarquia. Tanto os mais altos respeitando os que estão mais baixos, acho que isso não existe, vai ter também em termos de carreira, mais respeito. Então, acho que organização, união e respeito são três palavrinhas mágicas, né? Como dizia mamãe, por favor, obrigado. Só para complementar o que a Marília falou da questão da internacionalização, talvez cada um tenha uma experiência pessoal diferente, mas durante o mestrado eu tive a chance de ir para o exterior, depois no doutorado novamente tive essa chance. Só que eram períodos curtos de 2 meses. Então, eu tinha que resolver um problema que eu não estava conseguindo resolver aqui. Então, às vezes, não sobra tempo para você realmente compartilhar com os outros estudantes que estão no exterior do que se oferece. Mas as universidades na Europa e nos Estados Unidos, com certeza, tem muita coisa boa a oferecer. É algo que você se dá tempo também, né? Então, realmente, durante a formação de pós-graduação, isso não é tão fácil de você conseguir, mas no pós-doutorado, por outro lado, você vira residente. Normalmente, o pós-doutorado não é menos de um ano, às vezes é 1 ano, 2 anos. Aí, quando você tem um tempo maior, aí você vira residente, que é uma outra realidade. Residente é quando a pessoa tem mais de 1 ano no local. Aí você vai para as paradas, você vai para tudo, você vai para cultura grega, você vai para não sei o quê, você faz tudo normal e você vive como se fosse um local quase. Né? Acho que é bacana, essa experiência tem que ser buscada. Comentários, perguntas? Então, eu só vou agora agradecer aqui, em nome de todos, acho que dos estudantes e dos docentes, a participação de Etnet, a paciência dela essa semana com todos nós, né? E também todas as conversas que nós tivemos, todas as discussões, eu acho que tem que realmente ter um fruto disso, a gente já está buscando, eu acho que quanto mais a gente conversar, quanto mais, não precisa estar só a Etnet aqui, eu acho que os alunos, coloquei isso ontem a eles, né? A vice-diretoria de ensino, juntamente com as minhas colegas e com as coordenadoras, nós estamos abertos, os ICs também, por favor, sintam-se acolhidos, e nós estamos abertos para qualquer discussão, qualquer pergunta, qualquer problema, né, que tenha que ser abordado para a gente tentar resolver. Várias das solicitações de vocês, nós estamos tentando resolver, né, professora? A gente
Às vezes é um pouco mais complicado, mas a gente tenta resolver. Tudo isso é levado. Nós temos uma reunião de diretoria uma vez por semana. Todos esses problemas são levados para a diretoria para serem discutidos e para tentar se ter uma solução. E eu posso dizer que os meus colegas de vice-diretoria, tanto Valdeir, Ricardo e a própria Maria, eles estão muito sensibilizados com todas essas causas. Então, estamos tentando resolver. Pode demorar mais um pouquinho, mas nós estamos tentando chegar no fim. Bom, então, muito obrigada, Ednet, por essa participação. Um abraço aqui de todos. E que você volta mais vezes. E, gente, o CAD é importante, existe apoio ao discente, políticas de estudantil, leiam um livrinho, porque tudo isso é importante para a formação também de vocês, faz parte da formação como cidadão também. Tá certo? Obrigada e até a próxima sexta. Obrigada.